Aleluia. Queridos, queria estar chamando um homem aqui que a pastora já falou, né? É o mais lindo. Que é o mais lindo, né? Futuro, já é no mundo espiritual, já é pastor, né? Glória a Deus. Agora, 6 Já 6 sei. de dezembro, né? Isso. 6 de dezembro agora, o óleo vai estar descendo sobre a sua cabeça. Glória. Pastor Altenir. Aleluia. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Vamos estar orando pela vida dele. Pai, Senhor, no nome de Jesus, eis aqui, Senhor, o teu servo. Pai Santo, usa, Senhor, com poder, com sabedoria e com autoridade, Senhor. Pai, pois cada palavra, Senhor, ministrada nessa noite, Senhor, não pode vir de homem, mas que venha, que flua do teu rio, que flua do teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba tua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como disse minha esposa, estou muito feliz de estar aqui com os amados irmãos nessa noite. É sempre um privilégio muito grande, né? E o Senhor, Ele tem sido muito bondoso conosco, é verdade. E eu não poderia, né, antes de iniciar essa palavra, deixar de agradecer as pessoas que vieram conosco, essa geração abençoada, que está nos seguindo aqui hoje, né? Todos vocês são muito especiais para nós temos uma história. Então, que o Senhor, Ele vos abençoe grandemente. Nayara, Márcio, Ju, ali, todos. Leandro está aqui hoje, né? Pastor Edinho, Josão, Marcinho, Lucas, Poli. Se eu vou falar de todo mundo, aí já viu, né? Glória a Deus, aleluia. Também, pessoal, aqui, ó, é que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas tem aí, ó, Vélez, tem o marido dela, pensa. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja em nome de Jesus, amém? Amados, trouxe uma palavra para os nossos corações nessa noite, algo que o Senhor tem ministrado já tem alguns dias, na verdade, né? E o tema que o Senhor me deu para essa palavra nessa noite é: conhecidos por Deus, reconhecidos pelos homens, amém? Repita comigo: conhecidos por Deus, reconhecidos pelos homens. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro muito difícil mesmo de achar, Tito, capítulo número 2, versículos 7 e 8. Tito, capítulo número 2, versículos 7 e 8. E aí, o pessoal que está na TV já deixa preparado para mim também 1 Coríntios 13, 12. Amém? Tito 2, do 7 ao 8. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças nós te damos, Deus. Louvamos e bendizemos a Ti. Tu és bom. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, amados: em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo as boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Agora 1 Coríntios 13, 12, me preste os seus ouvidos, diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte,
então conhecerei plenamente, da mesma forma como plenamente sou conhecido. Amém? Colocar nos seus lugares, sentar em seus lugares em nome de Jesus. Nós já oramos aqui, mas eu gosto sempre de fazer sua oração antes da palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, graças nós te damos, Senhor Deus. Graças eu te dou, Senhor Deus, e eu te peço, Pai, que uma comitiva de anjos, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, junto conosco, Pai, neste lugar, nessa noite, Senhor Deus. Lembrando, Senhor Deus, que a palavra, Senhor Deus, ela vem de Ti, Senhor Deus, por isso, Senhor Deus, esvazia, Senhor Deus, nessa noite o meu eu, Pai, para que o Senhor se prevaleça, Pai, através da minha vida, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, a mensagem com a qual o Senhor quer, Senhor Deus, falar aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Amados, Tito, 2, 7 a 8, ele nos chama a viver uma fé visível, uma fé coerente, uma fé íntegra. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós vamos viajar de maneira muito intensa no campo teológico, e eu quero que vocês se atenham muito àquilo que o Senhor vai trazer aos nossos corações. Por quê? Porque quando nós falamos sobre uma fé que ela é visível, quando nós falamos sobre uma fé que é coerente, quando nós falamos sobre uma fé que ela é íntegra, nós precisamos colocar algo na nossa cabeça. Ela não é apenas conhecida, não, mas ela é percebida pelas outras pessoas que estão ao nosso redor. Paulo, ele traz uma conjuntura um pouco maior dentro dessa reflexão que eu quero trazer para a gente, em 1 Coríntios 13, 12, ele diz assim, hoje vemos como um reflexo obscuro no espelho, conhecemos em parte, mas então veremos face a face, conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Irmão, nessa noite o que eu quero trazer aos nossos corações é que nós aqui, nos dias atuais, vivemos duas vertentes. E quais que são essas vertentes? Nós vivemos entre o já e o ainda não. Entre o já e o ainda não. Por quê? Porque nós não entendemos tudo, nós não vemos tudo, nós não sabemos de tudo, mas mesmo vendo parcialmente, devemos viver com totalidade. Mesmo vendo parcialmente, precisamos viver com integridade. Irmãos, a palavra, ela não apenas nos prepara para o céu, não, mas ela nos forma enquanto nós caminhamos em direção a Ele. Aleluia. Sabe, amados, o Senhor, Ele nos fala e nos ensina muito através da palavra. E a palavra, ela nos orienta. A palavra, ela nos transforma. E de dia em dia, a gente vai mudando. Só que nós não conseguimos compreender em totalidade, muitas vezes, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Por quê? Porque nós temos uma visão limitada. Nós somos seres humanos, nós vemos como se fosse um espelho embaçado, mas a palavra é a direção para as nossas vidas. A palavra de Deus é o que nos guia todos os dias. A palavra de Deus é o que nos transforma. E por que ela nos transforma? Porque a obediência, ela vem antes da compreensão total. Muitas vezes nós queremos compreender, nós queremos entender o porquê situações acontecem, ou porquê algumas coisas se passam na nossa vida, e nós esquecemos de viver com plenitude a palavra de Deus. Nós esquecemos de viver, com integridade a palavra de Deus. Irmãos, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça nessa noite, e aquilo que o Senhor me instruiu a trazer para nós aqui, é que uma vida de obediência, ela vem antes do entendimento completo. Nós vamos aqui parafrasear algumas situações, nós vamos ver a história de alguns homens do Antigo Testamento, que eles não compreendiam em totalidade, talvez, o nosso Deus, mas eles viviam uma vida de obediência, e porque eles obedeceram, eles
foram abençoados nessa terra, porque eles decidiram se manter em direção e firmes na rota que Deus estabeleceu. O Senhor os prosperou nessa terra. Nós precisamos, irmãos, estar prontos para manifestar através de nós o reflexo de Cristo. O mundo, irmãos, não precisa ver tudo, mas ele precisa ver a graça de Cristo refletida em você. Ele precisa ver a graça de Cristo refletida em mim. Nós somos, irmãos, o reflexo que aponta para ela. Nós somos o reflexo que mostra a graça de Deus. Nós somos o reflexo que reverbera o coração das pessoas o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos e o Deus que nós estamos alicerçados nele. Aleluia. Irmãos, a maturidade, ela não é saber tudo, é viver o que nós já sabemos. Tudo que você aprendeu até aqui, tudo que você ouviu a falar a respeito de Deus, tudo que você aprendeu que veio por parte do Senhor, viva isso. Viva isso. Muitas vezes nós queremos alcançar graus maiores, mas ainda não aprendemos a viver no estágio que nós estamos. Como que nós vamos avançar para uma próxima estação sem entender a estação que nós estamos? Amados, a imaturidade bíblica, ela não é ignorância. Não é ignorância. Ela é incoerência. Por quê, irmãos? Porque na verdade nós precisamos, entender em profundidade aquilo que o Senhor quer conosco. Amados, vamos fazer aqui uma analogia juntos, amém? E agora eu quero trazer a história de homens do Antigo Testamento, homens que nortearam os nossos dias, homens que são conhecidos como guerreiros ou heróis da fé. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê um padrão espiritual poderoso. Diga assim para quem está do seu lado: poderoso. Os homens, amados, eles eram conhecidos no céu e reconhecidos na terra. Deus, ele conhecia profundamente algumas pessoas, não eram todas. Ele conhecia profundamente algumas pessoas, e por causa disso os homens as reconhecia. Amados, não foi fama, não foi força, não foi aparência. Eles tiveram uma vida coerente, eles tiveram uma vida correta. Repita comigo: vida coerente. Vida coerente. Quando nós olhamos, por exemplo, a história de Noé, irmãos, ele foi conhecido por Deus antes de ser reconhecido pelos homens. Por quê? Porque Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz assim: Noé achou graças aos meus olhos, disse o Senhor. E os homens reconheceram a obediência de Noé quando o projeto da arca se concluiu e o dilúvio chegou. Amados, primeiro Deus, ele valida você, e depois o mundo vai perceber. Se acalma. Primeiro nós recebemos da parte do Senhor, depois o mundo vai entender o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Não apresse o processo, viva ele integralmente, viva ele de maneira coerente, viva ele como o Senhor quer que você viva. Abraão, amados, foi conhecido no céu como amigo e reconhecido na terra como referência, o pai da fé, aquele que nos deu a oportunidade de ser chamado por adoção filhos de Deus. Aleluia. Pai de nações. Olha que Deus fala em Isaías capítulo 41, versículo 8: Abraão, meu amigo. Seja amigo de Deus. E os homens diziam para Abraão: tu és príncipe dentre nós. Identidade espiritual, irmãos, gera respeito natural. Por que eu preciso me movimentar em fé? Por que eu preciso fazer primeiro
primeiro aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para que no mundo espiritual eu seja reconhecido e por consequência a terra segue aquilo que o Senhor já preparou no céu a seu respeito. Todos que estamos aqui temos uma vocação, um chamado em Deus. Não duvide disso nunca. Se coloque na posição e deixe que o Senhor vai fazer aquilo que você talvez se sinta incapaz de fazer. É Ele que te capacita, é Ele que está com você. José, ele foi conhecido por Deus no cárcere, e os homens o reconheceram no palácio. Olha o que Deus diz a respeito de José em Gênesis capítulo 39, versículo 21. Deus estava com ele, e em tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Eu profetizo sobre essa igreja nessa noite, que tudo aquilo que vocês colocarem a mão, o Senhor irá prosperar. Deixe que você se posicione na chamada que Deus tem para a sua vida. E aí, quando vem o reconhecimento por parte dos homens, o faraó fala para José: há alguém entre nós cujo Espírito de Deus habita como neste homem? O reconhecimento dos homens. Amados, o reconhecimento humano, ele é consequência de uma presença divina sobre as nossas vidas. O reconhecimento humano é fruto de escolhas que nós fazemos todos os dias. Deus, Ele não abençoa aquilo que nós escolhemos, não, Ele abençoa aquilo que nós renunciamos. Quando você renuncia à sua vida, quando você renuncia às suas vontades, para viver a vontade de Deus, Ele te coloca no lugar correto, na hora certa, e os homens irão te reconhecer. Davi, irmãos, foi um homem conhecido, e a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E os homens reconheceram Davi no palácio. Deus disse a respeito de Davi: homem segundo o meu coração. Salmos, capítulo número 13, versículo 14. Toda a nação de Israel dizia a respeito de Davi: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Deus, irmãos, vê o nosso coração, e o mundo vê os nossos frutos. Daniel, amados, conhecido por fidelidade, reconhecido pela excelência. Deus sustentava Daniel no secreto, e os homens diziam que Daniel tinha nele espírito excelente. Irmãos, que nós busquemos todos os dias dentro de nós ter um espírito excelente. O Espírito Santo que habita em nós precisa reverberar. Nós precisamos colocar para fora a essência que Deus nos deu. As pessoas precisam ver Jesus Cristo em você. As pessoas precisam ver a imagem, mesmo que seja um reflexo embaçado na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque nós não somos totalmente certos, nós não somos, mas nós tentamos, como Lucas aqui disse. Não é sobre errar, não é sobre cair, é sobre se levantar todas as vezes. O problema não é cair no chão, o problema é amar Ele. Se levante, se posicione, se reposicione e siga fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Só que, irmãos, o Velho Testamento, ele tem ali um limite. Quando nós olhamos essas histórias que nós falamos aqui, sobre homens que eram conhecidos por Deus e reconhecidos na terra, existia um limite, amados. Por quê? Porque eles conheciam a Deus parcialmente. A revelação, ela era progressiva. O acesso, ele era restrito. A lei, ela revelava um padrão, só que não dava para cumpri-lo em totalidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: vemos como um reflexo em um espelho. Irmãos, no Antigo Testamento o espelho ele já existia, amém? Mas a imagem ela era embaçada. Só que daí acontece algo grandioso, existe um ponto de virada aqui.
O Novo Testamento, ele começa com as obras de Jesus Cristo na terra. E Jesus, ele começa a pregar, a espalhar as boas novas do reino celestial. Ele traz ao coração dos homens uma verdade numa vertente diferente. Agora, não mais apenas conhecidos por Deus, mas amados, redimidos, perdoados e adotados pelo Senhor. Essa é a sua identidade, esta é a minha identidade. Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 7 diz isso sobre nós. Já não vos chamamos mais servos, mas vos chamamos de amigos. Seja amigo de Deus, irmãos. Seja amigo do Senhor. Amados, no Éden, Deus, ele conhecia o homem. Na lei, Deus, ele exigia do homem. Na cruz, Deus se entregou por você. Deus se entregou por mim. O Senhor Jesus verteu até a última gota de sangue dele naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade da redenção, a oportunidade da salvação, a oportunidade de reverberar, de mostrar para o mundo a imagem de Cristo através da minha vida e da sua vida. A diferença, irmãos, no Novo Testamento é que a graça de Jesus Cristo nos alcançou, né? A graça do Senhor te alcançou, meu irmão. A graça do Senhor me alcançou. Por mais que situações de dificuldade se levantem na sua e na minha vida, entenda algo, meu irmão. O Senhor, ele é contigo e ele caminha do seu lado todos os dias. Ele não soltou a sua mão, ele não te desamparou, ele não deixou de olhar para você. Ele está andando ao seu lado, derramando da graça dele todos os dias sobre a sua e sobre a minha história. Deus, a graça, irmãos, ela não apenas, nos salva, mas ela nos transforma. Quem é que foi transformado pela graça de Deus? Todos nós somos transformados, irmãos, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Velho Testamento, amados, a gente vê que o reconhecimento, ele vinha pelas obras. No Novo Testamento não. O testemunho, ele nasce de uma nova natureza. Irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, tudo se fez novo. Você é uma criatura de Jesus Cristo. Senhor, te escolheu. Não se esqueça disso nunca. Por quê? Porque quando nós somos atingidos pela graça de Deus, três coisas acontecem. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. A vida santa para nós aqui não é uma obrigação, ela é uma consequência. Porque o Senhor escolheu. Glória a Deus. Irmãos, a coerência não é um esforço humano, ela é o fruto do Espírito. Irmãos, o reflexo, ele não é um mérito seu, ele é a graça de Deus manifestada na sua vida, porque ele foi misericordioso para com você, para com os da sua casa. Nós éramos merecedores, irmãos, e nós nascemos em pecado, e o Senhor decidiu por ele mesmo nos salvar, não para que nós fôssemos único e exclusivamente redimidos, mas para que o nome dele fosse glorificado. O que era parcial, irmãos, no Antigo Testamento, agora começa a ganhar clareza. Irmãos, o espelho ainda existe, sabia? O espelho ainda existe. Só que agora, todos os dias, o Espírito Santo, ele vai até o seu espelho e ele limpa a superfície do espelho. Ele faz com que a superfície do espelho fique visível. Amados, no Velho Testamento, Deus estava com eles, amém? No Novo Testamento, Deus está dentro de nós. Deus está dentro de mim. Deus está dentro de você, meu irmão. Você é o templo de Deus nessa terra. Você é a manifestação da glória de Deus no meio dos homens, irmãos.
Cristo em você é a esperança da glória. Viva com intensidade tudo aquilo que o Senhor entregou na sua mão. Viva com intensidade, irmãos, porque o Senhor te escolheu para algo grandioso nessa terra. Muitas vezes nós achamos que o chamado de Deus para as nossas vidas é algo que nos limita, ou é algo que talvez seja insignificante aos nossos olhos, mas por mais simples que seja, faça com excelência, meu irmão. Porque o Senhor nos escolheu. O Espírito ainda existe. O Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Todos os dias vai lá com uma flanelinha santa e limpa o seu espírito. E aí nós vamos voltar agora para Tito. Tito 2:7 ao 8. Paulo, ele não diz sejam exemplos para serem salvos. Ele diz sejam exemplos porque vocês já são salvos. Aleluia. Ele foi salvo pelo Senhor. Aleluia. Seja um exemplo porque você já foi salvo, irmãos. Nós refletimos, amados, Cristo pela graça. Nós refletimos, irmãos, o Senhor, porque Ele foi misericordioso para conosco. Sabe, irmãos, se nós formos falar, né, sobre nós nos dias atuais, assim como eu abri aqui na introdução, nós estamos, né, entre o já e o ainda não. Ainda vemos, de certa maneira, parcialmente, porque não entendemos em totalidade as coisas do céu. Ainda lutamos, ainda erramos, ainda estamos em um processo que é contínuo. Nós ainda não somos o produto final dessa caminhada que nós abrimos com o Senhor. Mas eu quero declarar algo, irmão, sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite, amém? Nós já somos conhecidos por Deus no céu. Nós já somos conhecidos em todas as áreas espirituais. Só que, irmãos, enquanto nós aguardamos a plenitude, o mundo precisa olhar para você, o mundo precisa olhar para mim e enxergar a plenitude de Cristo através das nossas vidas. O mundo deve ver em nós, amados, mesmo que imperfeitamente, o reflexo daquele que nos conhece em profundidade. Mesmo que imperfeitamente, nós devemos, né, transparecer para o mundo o reflexo de Cristo, nosso Salvador. Deus, irmãos, Ele não está esperando um grande dia para nos reconhecer. Não, Ele já te reconhece hoje, irmão. Glória a Deus. Ele já te reconhece, meu irmão. A pergunta que eu quero trazer aos nossos corações nessa noite é: será que o mundo ele reconhece Jesus Cristo nas nossas vidas? Será que o mundo conhece Cristo através de nós? Apocalipse diz: o bom testemunho é algo extremamente importante. Você precisa ter um bom testemunho, meu irmão. O espelho, ele ainda existe. E nós refletimos o Cristo que salvou o mundo. Glória a Deus. Existe a história do homem, ela é dividida em duas vertentes: antes e depois de Cristo. Glória a Deus. Você reflete a imagem desse que foi capaz de mudar a história dos homens. Você é o reflexo de Jesus. Porque você é o reflexo de Jesus, você precisa se comportar como tal. Eu quero que vocês escutem, irmãos, nessa noite. Noé, ele refletiu o Deus que julga o mundo. E nós refletimos o Cristo que salvou ele. Glória a Deus. Olha que peso de responsabilidade, irmãos, que nós temos, cada um de nós. Nós representamos o Cristo que salvou o mundo. Você é um representante de Cristo nessa terra.
O Senhor ele te escolheu, meu irmão. Glória a Deus. Se coloca no lugar que Ele designou para você. Sabe, irmãos, Deus fala para cada um de vocês aqui essa noite: eu te conheço plenamente. Quando você busca no secreto, eu te ouço. Quando você está lá e o seu coração está complicado, a minha mão está estendida para se suportar. Ele te conhece em profundidade. Só que Ele faz um pedido para nós nessa noite. Ele pede para nós: permita que o mundo enxergue em você. Como o mundo tem visto a imagem de Cristo, Glória a Deus. e nós carregamos. Sabe, irmãos, você pode não ver tudo, mas a graça, ela te faz refletir aquele que vive em você. Por isso, nessa noite, eu quero que você se levante com fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os seus olhos. Eu quero convidar os levitas a subirem aqui. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus limpa o nosso espírito todos os dias. Por mais imperfeito que nós sejamos, irmãos, o Senhor, Ele é conosco. Não duvide nunca disso. Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Glória a Deus. Nós vamos orar. Nós vamos adorar ao Senhor. Aleluia. E durante esse louvor, durante essa adoração, eu quero que você entenda o peso de responsabilidade que existe sobre a minha vida, sobre a sua vida, meu irmão. Glória a Deus. O Senhor nos escolheu como testemunhas nessa terra. A nossa vida, irmãos, ela precisa ser um espelho da glória de Deus aqui, irmãos. Que o seu caráter, ele revele o Cristo que habita em você. Que a sua boca se abra para falar com verdade e amor. Que a sua caminhada, ela mostre aquele que te conhece no secreto, meu irmão. Hoje o céu, ele te chama para um nível mais profundo. Aleluia. Não é sobre apenas crer, é sobre refletir, irmãos. Você é um reflexo de Deus. Você é alguém que o Senhor escolheu para levar Glória a o nome Deus. dele nessa terra. Então se porte como tal, meu irmão. Glória a Deus. A palavra, ela nos orienta, a palavra, ela nos direciona, mas as escolhas, elas são tomadas por nós. E que as suas escolhas nessa Glória a noite Deus. sejam renunciadas, para que as suas renúncias, elas sejam abençoadas por Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meu irmão. Eu não sei qual que é a sua história. Eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho convicção que se você está aqui nessa noite foi porque o Senhor, Ele já habita dentro de você. Ele já te deu a oportunidade de uma nova história. Ele já está dentro da sua casa, da sua vida, irmãos. O Senhor habita em nós. Nós devemos carregar o peso dessa responsabilidade. Irmãos, que nós venhamos a entender, Glória a Deus. que servir a Cristo é ser escravo dele. Eu sou escravo de Cristo. Porque eu sou escravo de Cristo, eu sirvo com intensidade. Glória a Deus. O Senhor, Ele te escolheu. Obrigado, Deus. Que as pessoas vejam na Aleluia, sua Pai. vida o reflexo do nosso Deus. Glória Glória a Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, nessa noite diante de
porque, Senhor, nós necessitamos de Ti, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a caminhar segundo o Senhor Deus, mas segundo, Senhor Deus, o Teu propósito. Nos ajuda, Senhor Deus, a renunciar a nós mesmos, Senhor. Papai, nós queremos, Senhor Deus, ser reconhecidos, sim, Senhor Deus, pelos homens, Pai. Mas nós temos muito mais interesse, Senhor Deus, de ser conhecidos pelo Senhor, Papai. Nos ensina, Senhor Deus, a orar, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a, Senhor Deus, cultivar um relacionamento para com o Senhor. Nos mostra, Senhor Deus, aonde nós estamos falhando, Papai. E nos ensina a mostrar, Senhor Deus, uma imagem, Senhor, um reflexo de Ti, Senhor Deus, limpo, Senhor Deus, dessa geração, Pai. Eu profetizo, Senhor Deus, sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão aqui, Pai. Nós seremos, Senhor Deus, conhecidos, Pai, como a geração que vai impactar, Senhor Deus, não apenas esse território, Senhor, mas toda a circunvizinhança, Pai, irá saber que existe um Deus sobre a nossa vida, irá saber que existe um Deus sobre a nossa história, irá saber a quem nós temos servido e o quanto Ele é poderoso. Ah, Papai, nos ensina, Senhor Deus, a caminhar, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a persistir, Papai. Nos ensina, Senhor, a ser